igrejas, nossas visitas aqui presentes, continuando aqui o nosso estudo, nossa série, A Origem de Tudo. Agradecemos a todos que estão aqui, especialmente aqui do lado esquerdo, temos um casal que é da nossa família, temos a Diélia aqui, o alemão, é Luciano, né? Todo mundo conhece para o alemão, você chamar ele de Luciano e nem vai ficar sabendo quem é ele, né? E do nosso lado direito temos também um casal que está nos visitando. Eles são da onde? São daqui mesmo, do bairro. Ah, daqui do bairro mesmo? Eu já estive aqui algumas vezes. Já. Maravilha, seja muito bem-vindo. Qual é o nome do irmão? Bom, Robson e Michel. Muito bem, sejam bem-vindos. E estamos estudando essa revista, a revista Origem de Tudo, produzida pela Novo Tempo. É uma série de 8 noites, estamos na nossa 5ª noite. Nosso primeiro tema falamos da origem do universo, depois falamos da origem da vida, falamos um pouco dos dinossauros, falamos do ser humano e hoje vamos falar um pouquinho sobre as origens da ciência. É uma das fake news muito bem pregadas, inclusive dentro da igreja, que diz que ciência e religião não se misturam. Eu acho que todo mundo já escutou essa frase, justamente porque explicar como essas duas coisas podem estar juntas, principalmente no mundo de hoje, é muito mais complicado que antigamente. Antigamente a gente vai ver que isso era muito mais simples. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre a origem da ciência. Muito bem. Então, a origem da ciência, nós vamos responder nessa noite, ou tentar responder nessa noite, algumas das perguntas. Só lembrando que no final dessa revista aqui tem um questionário, e todos aqueles que têm a revista que responderam o questionário, no final tem um certificado, e para quem perdeu, para quem está visitando, está sendo gravado, está sendo disponibilizado no YouTube essa série, e depois a revista pode ser pedida gratuitamente também, e assim está conhecendo toda essa série da origem de tudo. Então, primeira coisa que nós temos que entender, o que é ciência e como ela surgiu, como ela se desenvolveu. Essa é a primeira pergunta que nós vamos trabalhar. Depois nós vamos tentar entender se realmente tem como ciência e religião andarem juntas, seguirem o mesmo caminho. E por fim, falar aí um pouquinho sobre os nossos primeiros cientistas. Os primeiros cientistas, eles acreditavam em Deus ou não? Porque hoje, principalmente da academia, é muito comum, e é por isso que você ouve essa frase que ciência e religião não combinam, como se fosse de ambos coisas diferentes, mas a gente precisa lembrar que a ciência nada mais é que o estudo do quê? O que o cientista estuda? Aquilo que tem no mundo, não é verdade? E quem criou aquilo que tem no mundo? Deus. Então, ao estudar a ciência, seja em qual área quer que você estude, nós estamos estudando as obras de Deus. Deus criou várias coisas em ordem e isso é possível de ser estudado. Se fosse tudo caótico, desorganizado, não existiria ciência. Então nós vamos entender aqui a primeira definição de ciência que nós encontramos na nossa revista. Ciência é um conjunto de conhecimentos racionais. Por que racional? Porque eu vou ler, vou estudar, vou pensar sobre isso, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, sistematizados, verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza. A palavra aqui importante é essa, racional. Eu tenho como parar e estudar. E interessante que Paulo, ele vai falar que a nossa fé tem que ser o que também? Racional. Tem muita gente que fala assim, eu tenho a minha fé e basta. Mas a sua fé, aquilo que você acredita, ela é baseada em alguma coisa. Você não amanheceu num belo dia acreditando em algo de uma hora para outra.
Provavelmente você estudou, você pesquisou e chegou à conclusão que aquilo estava certo através da sua razão. A ciência não é diferente. Através de pesquisas, de métodos, a gente chega em algumas conclusões. Na nossa vida espiritual não é diferente. Nós estamos aqui porque acreditamos num conjunto de doutrinas, e pelo esse conjunto de doutrinas a gente foi convencido de que forma que esse conjunto está correto. Porque eu amanheci, acordei e simplesmente alguém falou para mim que estava certo e eu acreditei? Não, eu fui lá e pesquisei e vi que realmente as coisas eram daquela forma. Tá? Lembra que se tem um grupo de pessoas na Bíblia que eram bem científicos, eram os de Bereia. O que os de Bereia faziam? Quando Paulo chegava, saía, né? O que Paulo falou? Ó, os de Bereia, eles eram mais estudiosos, mais bem-aventurados que os de Tessalônica, porque eles chegavam, viram que Paulo falou alguma coisa, mas será que esse cara falou certo mesmo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ver se ele não está passando a perna da gente. O que ele está fazendo? O que os de Bereia estavam fazendo? Usando o método científico para estudar a Bíblia. O que não é ciência, que nós temos uma outra definição que não está na nossa revista. Ciência não é um protocolo, não é uma visão de mundo, não é pesquisa, não são resultados, não é uma comunidade acadêmica, não é a opinião nem interpretação de pesquisadores. Também não consiste em dados. Todas essas coisas existem e é importante levá-las em conta, mas nada disso é ciência. A rigor, não se faz ciência, faz-se pesquisa. A ciência não muda com o tempo. A ciência, o conhecimento não muda com o tempo. Por que é importante essa citação? Porque você escuta toda hora na televisão, ou na escola, ou em qualquer lugar, alguém dizer assim: a ciência diz que. E na época de pandemia você ouviu para tudo isso, para tudo quanto é lado. A ciência diz que isso, a ciência diz que aquilo. A ciência não diz nada. Quem diz são os pesquisadores. E cada um desses pesquisadores, além das suas convicções metodológicas, ele tem as suas cosmovisões também. Não existe um pesquisador independente que eu estou livre de preconceitos. Todos nós temos uma cosmovisão. Quando nós falamos de ciência, sendo cristão, nós também temos uma visão criacionista bíblica. Nós não somos independentes, nós acreditamos numa vertente. E todo cientista, quando ele vai pesquisar, ele leva isso em conta, e isso interfere na pesquisa dele também, tá? Ou isso interfere, ou até mesmo a empresa que está financiando ele para fazer aquela pesquisa vai interferir. E agora nós vamos entrar naquilo que diz aqui a nossa revista. O que muda são os paradigmas, o conhecimento e até os métodos de trabalho, mas nem isso é ciência. As áreas do conhecimento não são ciência. Física, química, biologia, geologia não são ciências, são apenas áreas do conhecimento. Só para você ter uma ideia de como isso aqui funciona na prática. Até mais ou menos 1450, 1500, todo mundo acreditava no heliocentrismo. O que é o heliocentrismo? Que o Sol era o centro do universo e todos os demais planetas giravam em torno da Terra. Aliás, eu falei errado, né? O geocentrismo. Todos acreditavam no geocentrismo. A Terra estava no centro e tudo girava ao redor. Isso visivelmente até fazia sentido, porque é o Sol que você vê passando de um lado para o outro. Galileu, Copérnico bateram o pé e falaram: não, esse negócio não está certo. Não é a Terra que é o centro, é o Sol. E aí eles começaram a pregar o heliocentrismo, dizendo: quem está no centro do sistema é o Sol, e os outros planetas é que circulam. Veja, até esse momento muita gente acreditava no geocentrismo.
Depois, isso obviamente demorou tempo para ser aceito e levado em consideração, passou-se a adotar o heliocentrismo. Agora eu pergunto para vocês, mudou alguma coisa no sistema solar? Não, mudou. Foi a forma que a gente interpretava as coisas que estavam lá desde que Deus colocou. Tá? Então, o conhecimento ele estava lá. Nós rompemos um paradigma do geocentrismo e passamos para um outro paradigma do heliocentrismo. E hoje a gente sabe que nós também, todo o nosso sistema solar está em movimento ao redor do universo. Então, o conhecimento ele vai se alterando com o tempo, conforme a gente vai pesquisando. E falando em pesquisar, um dos pais da ciência, ele era também o quê? Cristão. Alguém já ouviu falar desse indivíduo aqui? Isaac Newton. Na época de 1650, 1700, um dos principais cientistas da era moderna. Você sabia que ele escreveu muito mais sobre religião do que sobre ciência, sobre física, sobre matemática? Você sabia que ele tem um livro sobre Daniel e Apocalipse? Quem já viu esse livro? Eu estou falando de 1700, por volta de 1700, ou seja, antes ainda do movimento millerita, de igreja adventista, e muito antes ainda, quem sabe, de alguns movimentos de reforma tradicionais hoje. Quem sabe se Isaac Newton tivesse nascido um pouco mais para frente, né, uns 100 anos depois, ele tinha tropeçado ali no adventismo. Mas Isaac Newton chegou a muitas conclusões que nós temos dentro da igreja hoje, principalmente as interpretações de fatos de Daniel e Apocalipse. Isso antes mesmo do millerismo. Tá? Então fica uma dica aí para quem tiver uma curiosidade, pesquise esse livro. Você consegue baixar na internet, mas se você conseguir comprar, também é muito bom. Profecias de Daniel e Apocalipse. Lembrando que Isaac Newton ele gostava muito de contas. Então aquela parte dos números lá ele fez muita conta. Inclusive ele chegou a arriscar algumas datas de algumas coisas. Obviamente a gente já sabe que data não funciona, marcar evento. Mas ele arriscou alguma coisa. Então se você tem curiosidade para saber o que ele disse, pesquisa lá nesse livro aí. Não é um livro difícil de se encontrar. Então, e ele mesmo vai dizer aqui, a predição de coisas futuras refere-se à situação da igreja em todas as épocas entre os velhos profetas. Daniel é o mais específico na questão de datas e o mais fácil de ser entendido. Você tem dificuldade com Daniel e Apocalipse? Com Daniel? Bom, Isaac Newton está falando que era fácil. Bom, era Isaac Newton, né? Por isso, no que diz respeito aos últimos tempos, deve ser tomado como a chave para os demais. Olha que Isaac Newton estava falando, que o livro de Daniel era a chave para entender o que iria acontecer aonde? Não é o que a gente diz hoje? Rejeitar suas, ou seja, de Daniel, suas profecias, é rejeitar a religião cristã, pois que essa religião esteja fundada nas profecias a respeito do Messias. Ele chegou a falar um pouco de Darwin, mas interessante que Darwin não tinha nem nascido ainda. Estou falando da teoria da evolução, que Darwin viria a propor, vários anos depois, por volta de 1850. Agora veja o que ele falou sobre a teoria, a ideia que Darwin teve. Ele já via incoerência até mesmo no pensamento que Darwin desenvolveria mais de um século depois. O que Darwin falou? Que as coisas, dado tempo devido, iria se formando de uma coisa para uma outra coisa, até uma situação um pouco mais complexa. O que o Isaac Newton falou? Se os homens, animais, etc., tivessem sido criados por um ajuntamento fortuitos, ou seja, por acaso,
de átomos, haveria neles muito partes inúteis. Alguém tem alguma parte inútil aí do corpo? Alguém quer rejeitar alguma sua parte? Mas isso aqui não me serve para nada. Posso jogar fora? Aqui uma protuberância de carne, ali um membro a mais. Alguns animais poderiam ter um olho só, outros mais de 2. Lembra que nós estudamos do gene homeobox na lição passada e falamos que é ele que coordena como cada coisa vai para o seu lugar certinho? Então Isaac Newton já está falando disso, antes mesmo do Darwin dar essa possibilidade. Tem esse livro do Ariel Ruth, muito bom, tenho ele em casa, A Ciência Descobre Deus. Se você quiser ler, depois ele está inclusive para ser emprestado. A vida de Newton ilustra claramente como a excelência científica e uma firme fé em Deus podem andar de quê? De mãos dadas. Isaac Newton, um dos maiores cientistas, acreditava em Deus e isso não era problema nenhum para ele. Mas os cientistas de hoje, será que eles teriam já conseguido provar que Deus não existe e que não é mais necessário estudar a Bíblia, não é mais necessário vir para a igreja, que tudo isso que a gente fala aqui é digno de confiança? Vamos tentar entender o que a ciência diz, ou melhor, o que alguns deles dizem, né? O berço da ciência. Um outro livro chamado A Alma da Ciência diz assim: o tipo de pensamento conhecido hoje em dia como científico, hoje em dia, com a sua ênfase na experimentação, formulação matemática, surgiu numa cultura específica. Onde que surgiu? Na Europa Ocidental e em nenhum outro lugar. Os mais diversos estudiosos reconhecem que o cristianismo forneceu tanto os pressupostos intelectuais quanto a sanção moral para o desenvolvimento da ciência moderna. As principais universidades foram formadas pela igreja católica daquela época, mas foram feitos pela igreja. Então, a questão da ciência está ligada, sim, com raízes na igreja. Hoje nós temos uma ruptura. Muitos querem desassociar isso, porque pensam assim que é uma coisa que não combina, porque o naturalismo não consegue lidar com aquilo que ele não consegue explicar. E Deus é um conceito que a gente não consegue explicar. Ao passo, se eu conseguir explicar Deus, ele não é Deus. Que Deus é esse que eu consigo explicar? O tamanho dele, a força dele, tudo que ele faz. O dia que algum ser humano conseguir explicar tudo sobre Deus, ou esse ser humano virou Deus, ou Deus não é Deus, porque ele não cabe no nosso intelecto. E aceitar isso para alguns é muito difícil. Então é muito mais fácil tentar matar Deus. Pressupostos. A Bíblia ensina que a natureza é real, diferentemente de outros sistemas religiosos que consideram como irreal, como panteísmo. Alguém já ouviu falar dessa palavra? O que é o panteísmo? É acreditar que Deus está em tudo, está nessa árvore, está no ar que respiramos. Isso é Deus, tudo é Deus. É o panteísmo. O hinduísmo e o idealismo. A Bíblia não ensina que nada disso aqui é Deus. A doutrina bíblica da criação implica que o mundo não é ilusório, ele é real, ele é físico. Antes é uma esfera de estruturas definíveis e relações reais. Portanto, um objeto passível tanto do estudo científico quanto filosófico. Ou seja, tudo o que Deus criou pode ser estudado. Por quê? Porque aquilo que Deus criou é perfeitamente ordenado. Por que a gente consegue estudar a anatomia humana, a circulação, todos os nossos sistemas? Como que nós conseguimos descobrir curas para doenças? Porque o corpo humano segue um padrão, uma lógica, e essa lógica, esse design, foi tudo fruto do acaso?
Se fosse do acaso, como poderia ser possível estudar algo que acontece por acaso? Não é possível estudar algo que acontece por acaso. Então, por ser real, por ser definível, eu consigo pegar qualquer elemento, analisar, estudar e tirar conclusões, comparar com outros e chegar às mesmas conclusões. Outra convicção bíblica que favoreceu o desenvolvimento da ciência é a ideia de que a natureza tem valor e que o que Deus fez é bom. Alguém gosta de estudar coisa ruim? A gente gosta de estudar as coisas boas. Algumas vezes é necessário estudar as doenças, mas vai dizer, alguém gosta de fazer isso? Ah, que feliz que eu estou por estudar esse câncer. Não, os médicos fazem isso para tentar resolver aquela situação, né? Os gregos antigos, por exemplo, não tinham essa convicção que a natureza que Deus tinha criado era boa, então eles não estudavam a natureza. O que eles faziam? Simplesmente ficavam filosofando sobre ela. Ah, a chuva. O que é a chuva? Eles não paravam para ver realmente como a coisa funcionava. Muitos historiadores acreditam que esse é um dos motivos pelos quais os gregos não desenvolveram uma ciência empírica. Uma ciência empírica é aquela ciência que vai testar. Tem gente que gosta de testar se funciona, principalmente as crianças. Fala para uma criança que aquela coisa não é para fazer. Fala para aquela criança que não põe a mão ali, senão você vai se queimar. Sabe quando que ela não vai colocar a mão? A hora que ela se queimar, porque ela viu que ela fez o teste e realmente era assim. Muitas vezes as pessoas não ficam na parte, né? Tomé, o que era? Ele era empírico. O que? Eu quero ver. Eu quero botar meu dedo ali. Se eu não ver com o meu olho e não botar meu dedo, eu não vou acreditar. Empírico é ir na parte prática, a parte visível, né? Experimentar. Isso é errado? Não, isso não nega a nossa fé. Pelo contrário, Deus, muitas vezes, Ele vai falar justamente para você testar. Lembra que Deus fala lá assim, olha, vem cá, vamos sentar, vamos conversar, vamos trocar um papo. Faz uma prova, faz um teste. Deificação da natureza, ou seja, muitos tentam tratar a natureza como sendo Deus, mas a natureza não é Deus, ela é obra de Deus. Enquanto a natureza é objeto de adoração religiosa, você sabe que tem muitas culturas e muitas religiões que adoram a natureza, e aqui eu não vou nem continuar a leitura, mas vou chegar já numa ideia para mostrar como isso desde a Bíblia era assim. Moisés, que vivia no Egito era muito comum você adorar o quê? O sol e a lua, ou seja, os astros, os rios, os animais eram todos adorados, ou seja, aquilo que foi criado por Deus recebia a adoração, ao invés de Deus que criou. Você percebe que em Gênesis, quando Moisés escreve o capítulo 1, que ele vai falar do sol e da lua, ele nem dá nome sol e lua, ele fala o astro maior e o astro menor. E interessante que ele vai dizer, olha, sabe para que serve o astro maior? Os dias, noites, meses, estações e anos, está lá em Gênesis capítulo 1. Ou seja, Moisés, que viveu dentro de um contexto da Universidade do Egito, que conhecia toda aquela prática pagã de adorar as criaturas, as coisas que foram criadas por Deus, quando Deus revelou para ele, ele falou assim, olha, não é para nada disso que vocês estão vendo aqui, porque o povo de Israel estava onde? Estava no Egito. Vocês não vão adorar esses elementos, isso aqui é tudo obra de Deus. O universo racional e ordenado, tudo o que está no universo tem uma coisa chamada sintonia fina. Alguém já teve aqueles rádios
antigos, que você se virasse um pouquinho assim, já não funcionava mais, e tinha que ficar bem devagarinho. Parece os botões da mesa de som ali, é a mesma coisa. Se você mexer um pouquinho nele, já não funciona nada. É mais ou menos isso que funciona no nosso universo. Existem cerca de 1.200 constantes universais que, se eu mexer milímetros para a direita ou para a esquerda, nada mais funciona. 1.200. Tem um pequeno vídeo aqui, está em português, que demonstra essas constantes. Nós vamos assistir agora nesse momento. Das galáxias e estrelas, até os átomos e partículas subatômicas, a própria estrutura do nosso universo é determinada por estes números. Estas são as constantes e quantidades fundamentais do universo. Os cientistas chegaram à chocante conclusão que cada um desses números foi cuidadosamente marcado em um valor surpreendentemente preciso, um valor que se enquadra em uma faixa muito estreita que permite a vida. Se qualquer um destes números fosse alterado em até mesmo um fio de cabelo, nenhuma vida física interativa de qualquer tipo poderia existir em qualquer lugar. Não haveria estrelas, vida, planetas e nenhuma química. Considere a gravidade, por exemplo. A força da gravidade é determinada pela constante gravitacional. Se esta constante variasse apenas 1 em 10 elevado a 60 partes, nenhum de nós existiria. Para entender quão extremamente estreita é esta faixa que permite a vida, imagine um mostrador dividido em 10 elevado a 60 incrementos. Para entender quantos pontos minúsculos no mostrador isto representa, compare com o número de células no seu corpo, ou com o número de segundos que se passaram desde que o tempo começou. Se a constante gravitacional estivesse fora de sintonia por apenas um destes infinitamente pequenos incrementos, o universo teria expandido e se destruído tão rapidamente que nenhuma estrela poderia ter se formado e a vida não poderia existir. Ou teria entrado em colapso sobre si mesmo com o mesmo resultado, sem estrelas, sem planetas, sem vida. Ou considere a taxa de expansão do universo. Isto é governado pela constante cosmológica. Uma alteração no seu valor por meramente uma parte em 10 elevado a 120 partes faria com que o universo se expandisse muito rapidamente ou muito lentamente. Em ambos os casos, o universo novamente não permitiria a vida. Ou outro exemplo de sintonia fina. Se a massa e a energia do universo primitivo não fossem distribuídas uniformemente para uma precisão incompreensível de uma parte em 10 elevado à 10ª potência elevado a 123, o universo seria hostil à vida de qualquer espécie. O fato é que o nosso universo permite a vida física interativa somente porque estes e muitos outros números foram independente e requintadamente equilibrados sobre um fio de navalha. Onde quer que os físicos olhem, eles veem exemplos de sintonia fina. O fato notável é que os valores desses números parecem ter sido muito finamente ajustados para tornar possível o desenvolvimento da vida. Se alguém afirma não ser surpreendido pelas características especiais que o universo tem, ele está escondendo a cabeça na areia. Estas características especiais são surpreendentes e improváveis. Qual é a melhor explicação para esse fenômeno surpreendente? Existem 3 opções possíveis. A sintonia fina do universo se deve ou à necessidade física, ou acaso, ou design. Qual dessas opções é a mais plausível? De acordo com essa alternativa, o universo deve permitir vida. Os valores exatos dessas constantes e quantidades não poderiam ser diferentes. Mas isso é plausível. Um universo que proíbe a vida é impossível. Longe disso, não é apenas possível, é muito mais provável do que um universo que permite a vida. As constantes e quantidades não são determinadas pelas leis da natureza. Não há nenhuma razão ou evidência para sugerir que a sintonia fina é necessária. Que tal o acaso? Será que fomos muito sortudos? Não.
As probabilidades envolvidas são tão ridiculamente remotas que colocam a sintonia fina bem além do alcance do acaso. Assim, em um esforço para manter viva essa opção, alguns têm ido além da ciência empírica e optaram por uma abordagem mais especulativa conhecida como multiverso. Eles imaginaram um gerador de universos que cria um número tão grande deles que existem chances de eventualmente surgirem alguns que permitem vida. No entanto, não há nenhuma evidência científica para a existência deste multiverso. Não pode ser detectado, observado, medido ou provado. E o gerador de universos em si precisaria de uma enorme quantidade de sintonia fina. Além disso, pequenas áreas de ordem são muito mais prováveis do que áreas grandes. Assim, o universo mais provável e observável seria pequeno, habitado por um único e simples observador. Mas o que realmente observamos é o que menos esperamos. Um vasto universo, espetacularmente complexo, altamente ordenado e habitado por milhares de milhões de outros observadores. Ou seja, mesmo que o multiverso existisse, o que é um ponto discutível, não faria nada para explicar a sintonia fina. Dada a improbabilidade da necessidade física ou acaso, a melhor explicação para por que o universo é finamente sintonizado para a vida pode muito bem ser que ele foi projetado dessa forma. Uma interpretação de senso comum dos fatos sugere que um superintelecto mexeu com a física e que não existem forças cegas dignas de se comentar a respeito na natureza. Os números que se calculam a partir dos fatos parecem-me tão avassaladores a ponto de quase não poder questionar essa conclusão. Existe para mim poderosa evidência de que há algo acontecendo por trás de tudo. Parece como se alguém detalhadamente afinou os números da natureza para fazer o universo. A impressão do design é esmagadora. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então nós vimos aqui quanta coisa que um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, não seria possível de nós estarmos aqui hoje nessa igreja. Então, nós vimos que tudo tem que estar no seu lugar, tudo. E, obviamente, quando nós falamos de um universo racional e ordenado, porque nós acreditamos no quê? Um Deus de ordem. A ciência hoje ainda é mantida por esse mesmo pressuposto. Tudo é ordenado. Ombros de gigantes. Eu vou passar rapidamente essa parte. Vou mostrar aqui vários cientistas do passado que todos eles tinham suas crenças em Deus. René Descartes, Van Helmont, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton, Blaise Pascal. E aqui ele vai dizer uma coisa muito interessante, né? Mais à frente. E esses são os pais da ciência. Agora, quando os cientistas modernos qualificam certos pesquisadores atuais como pseudocientistas pelo simples fato de crerem no criacionismo ou acreditar em Deus, estão na verdade ofendendo até mesmo aqueles que os precederam, os pais da ciência. Lhes legaram o próprio meio de sobrevivência, que é a própria ciência. Como é que nós fazemos para medir um cientista bom de um cientista ruim? Existe um prêmio dentro da ciência, que é o Prêmio Nobel. Interessante que foi feita uma pesquisa com todos os ganhadores de Nobel da ciência entre 1901 e 2000, ou seja, 100 anos de pesquisa com ganhadores de prêmios Nobel da área científica. Tá? Veja aqui que interessante, 65% e meio eram o quê? Cristãos. Está em inglês aqui, mas eu traduzo aqui. Eram cristãos. 21,1 eram judeus. Budistas, 1,1. Muçulmanos, 0,8.
hinduístas 0,7, aqui tem outras religiões e conceitos também 0,6. Somando todos esses aqui, nós temos 89,5% de todos os ganhadores do prêmio Nobel acreditavam de certa forma em Deus. Ao contrário, 10,5% eram ateus, agnósticos ou livres pensadores. Essa palavrinha quer dizer isso. Ou seja, até mesmo o prêmio mais cobiçado da ciência, se você parar para observar, quem levou ele para casa, 90% das vezes, foram aqueles que acreditavam em Deus, de alguma forma, e desenvolveram isso nos seus trabalhos. Essa última parte, para a gente encerrar, a aposta de Pascoal. Se você ganhar, você ganha tudo. Se você perder, você não perde nada. Essa aposta é boa. Não existe, então aposte em sua, ou seja, de Deus, em sua existência. O que ele está falando aqui? Bom, Deus pode existir como pode não existir. Se Deus não existir e eu achar que ele exista, então eu vou, quem sabe, me privar de algumas coisas aqui nessa terra, vou morrer e meu fim vai ser como o de qualquer outro. Porém, se ele existir e eu acreditar nele, o que acontece? Eu tenho uma recompensa muito maior. Se ele existir e eu não acreditar, quem está perdendo daí? Quem está perdendo? Então essa é a aposta do Pascoal, ou seja, na dúvida, você está com dúvida? A proposta aqui é boa, você não tem nada a perder, tá? Não tem nada a perder. Temos alguns versos aqui, 1 Tessalonicenses 5:21, lá no fim da nossa revista. Examinai tudo, retende o que é bom. Fica o conselho, pesquise, aprenda um pouquinho mais sobre esse assunto, e aquilo que é bom você guarda para você. Isso é ciência, pesquisa. Salmos 119:73. Ó Deus, as tuas mãos me criaram e me formaram, dá-me entendimento, conhecimento, ciência, para que eu possa aprender das tuas leis. E o último verso dessa noite, Provérbios 18, versículo 15. O coração do entendido adquire o quê? Conhecimento é ciência. E o ouvido dos sábios busca o quê? A sabedoria. Novamente, a ciência. Então, que nós possamos, através da natureza, encontrar Deus que criou essa natureza. É isso que a ciência faz cada dia. A ciência não está criando, está simplesmente imitando, tentando entender aquilo que Deus já fez e que Ele veio nos abençoar. Nosso próximo tema da semana que vem, nós vamos falar especificamente, acho que travou aqui, nós vamos falar da origem da palavra. Nós começamos com assuntos mais científicos e agora nós vamos entrar mais nos assuntos mais bíblicos. Origem da palavra, no 6º encontro, no 7º encontro, a origem do mal, e no 8º encontro, de volta às origens. Tem essa promessa, que nós voltaremos àquilo que era no início, aquilo que era o plano de Deus. Que Deus venha nos abençoar para tanto, é o meu desejo e minha oração nessa noite.